Olá, meu nome é Pedro e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o colesterol, o HDL, o LDL e o VLDL. Bom, o colesterol é uma gordura essencial para o funcionamento do nosso organismo, porém na maioria das vezes é visto como um risco para a saúde cardiovascular e nossa saúde em geral. A proporção de colesterol no nosso corpo é a maioria endógena, ou seja, o nosso próprio corpo produz uma quantidade de 75 a 80%. Já uma quantidade um pouco menor, vinda dos alimentos, que é a quantidade exógena, de 20 a 25%. O colesterol pertence ao grupo químico dos esteroides, que são os álcoois de alto peso molecular, enquadrando no grupo dos zoosteroides. Bom, essa é a fórmula estrutural plana do colesterol. Aqui a gente encontra uma hidroxila e uma insaturação, que é essa ligação dupla aqui, fazendo que isso seja uma cadeia monoinsaturada. Vou começar explicando um pouco sobre o HDL. O HDL é uma lipoproteína de alta densidade, que atua como um faxineiro em nosso corpo, removendo o colesterol de nossas artérias e levando de volta para o nosso fígado, impedindo que o colesterol fique acumulado nas artérias. Falando um pouco do LDL, eles são lipoproteínas de baixa densidade. O que elas fazem? Elas fazem o oposto do HDL. Elas trazem as partículas de colesterol do fígado e de outros lugares para as nossas artérias, se depositando nas laterais e até com o tempo podendo entupir nossas artérias, podendo causar infarto ou até um AVC, por exemplo. Então tem que tomar bastante cuidado com o nível de LDL em nosso sangue. Lembrando que o LDL e o HDL não são o próprio colesterol, eles apenas são transportadores. O colesterol já está em nosso corpo, 80% endógena, que está em nosso corpo, e 20% exógena, que vem da nossa alimentação. O VLDL é bem semelhante ao LDL, ele também é uma lipoproteína de baixa densidade. Ele pode causar placas de aterosclerose em nosso corpo e também pode causar doenças cardíacas, assim como o LDL. Então aqui tem duas imagens ilustrando então aqui o LDL e o HDL, e aqui a gente pode observar o HDL e o LDL em nossa corrente sanguínea. Eles andam juntos, porém o LDL pode se acumular aqui nas laterais, se for um caso muito grave pode até fechar a artéria. Já o HDL ele também vai passando, só que ele não se acumula, ele faz o transporte mais rápido para o fígado. Por que o HDL é importante em nosso corpo? Ele evita que as placas de LDL em nossas artérias se formem, assim evitando doenças como o AVC e o infarto, como citei anteriormente. Como aumentar o HDL em nosso corpo? Existem várias formas. As três mais importantes são exercícios regulares, evitar o consumo excessivo de álcool, que o álcool pode abaixar nosso HDL e aumentar o LDL, e também controlar nossa alimentação. Quais os níveis ideais de HDL, LDL e VLDL em nosso sangue? Bom, a gente pode começar com os níveis de HDL. Os níveis de HDL recomendados são 60 mg por decilitro, porém até 40 mg no mínimo já é considerado um nível bom de HDL. Os níveis de LDL recomendados é que fique abaixo de 130 mg por decilitro em nosso corpo. Porém, para pessoas que têm obesidade, pressão alta, doenças desse tipo, é recomendado que seja menor do que 100 mg por decilitro. Já a quantidade de VLDL, o recomendado é que fique abaixo dos 30 mg por decilitro para que o indivíduo esteja saudável. Quais alimentos aumentam o colesterol ruim em nosso sangue? Alguns exemplos são alimentos fritos em imersão, um exemplo a batata frita, aquele frango que a gente faz no óleo, bolachas, sorvetes, alimentos processados, entre muitos outros. Como cita aqui na imagem alguns exemplos, ó, que dá para ver, bolacha, o refrigerante, salgadinho, que a gente vê também, doces, farinha branca, esse tipo de coisa. E quais alimentos aumentam o colesterol bom, o HDL, em nosso sangue? Alguns exemplos são o abacate, o azeite, a aveia, grãos em geral, oleaginosas. E aqui alguma imagem também ilustrando alimentos mais naturais, né? Evitando alimentos processados, você já melhora muito essa quantidade de HDL e diminui a de LDL.
Bom, agora vamos falar algumas curiosidades sobre o colesterol. A primeira que a gente pode falar é: o colesterol é essencial para a produção de hormônios. Por exemplo, a testosterona, a progesterona e o estrogênio. O colesterol é responsável pela sintetização da vitamina D. Outra curiosidade que muitas pessoas não sabem é que pessoas magras também podem ter o nível de LDL alto. Ou seja, depende muito de fatores genéticos, da alimentação, do nível de exercício da pessoa. Então, mesmo que a pessoa tenha um peso ideal, ela pode sim ter problemas com colesterol. E por fim, o tratamento e a prevenção do colesterol deve ser permanente em nossas vidas, já que se você manter ele por um curto tempo ou por um tempo determinado, depois os níveis normalmente voltam ao que eram antes. Ou seja, uma pessoa que tinha o colesterol alto, fez os tratamentos, as prevenções, voltou ao normal, se ela parar de fazer esse cuidado, pode voltar ao que era antes ou até pior. Muito obrigado a todos que assistiram até o final. Essa foi a nossa apresentação sobre o colesterol.